Olá você telespectadora, olá você telespectador daqui da Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira do Opinião 2.0. Vão analisar as notícias com você o empresário André Orsini, a advogada Camila Morim, dois comentaristas do time daqui da Cultura Litoral. Você, ouvinte, também faz parte desse time. Vou começar conversando com André Orsini sobre o veto da Prefeitura de Santos a um projeto de lei aprovado pela Câmara em outubro que instituía a gratuidade no transporte público para maiores de 60 anos. Em resumo, o prefeito falou mais ou menos assim, não existe almoço grátis. Se der gratuidade para esse, vai ficar mais caro para o outro e vetou o projeto, André. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a Camila. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Opinião. Então, Paulo, é uma decisão difícil que o prefeito teve que tomar, né? Logicamente que ele não queria, mas quando você faz a conta, de janeiro a julho desse ano, o transporte público de Santos transportou mais de 10 milhões de pessoas, 7 milhões pagantes e 3 milhões de pessoas não pagaram porque tem o benefício acima dos 65 anos. Isso já é um número dentro do tolerável, né? A partir daí, a prefeitura começa a ter que ou repassar o custo, porque ela já faz o subsídio em cima desses quase 30% de passageiros que têm o direito à gratuidade, né? E aí ela tem que repassar o valor. Então, assim, o prefeito preferiu, porque o percentual de pessoas entre 60 e 65 anos é menor do que o percentual de pessoas que serão prejudicados com o aumento, com o repasse desse valor aí para poder pagar. Então, no meu ponto de vista, é uma decisão acertada, porque a Câmara, muitas vezes, faz algum projeto de lei, manda à Câmara apreciação, mas esquece que o poder público tem que pagar essa conta. Então, no meu ponto de vista, é uma decisão difícil do prefeito, né? Mas para não sobrecarregar aquelas pessoas que estão economicamente ativas, aquelas que estão ali no dia a dia do trabalho, e muitas delas não têm direito ao Vale Transporte, porque são empreendedores individuais, são aquelas diaristas, são pessoas que utilizam o transporte público para se locomover para o seu trabalho e voltar, para fazer o seu comércio diário, seriam os maiores prejudicados. Então, percentualmente, o prefeito fez os estudos, vetou e agora aguarda a manifestação da Câmara, né? Camila, essa conta que o André apresentou é meio impressionante. De janeiro a julho, 7 milhões e 700 mil passageiros em Santos pagaram a tarifa e 3 milhões e 300 não pagaram. Ou seja, a cada 2 passageiros pagando, o que eles pagam sustenta o terceiro maior de 65 anos que não paga. É aquela história que eu citei no começo, que ninguém sabe muito bem quem falou essa frase, mas ela é do título de um livro do Milton Friedman, de 1975, economista muito conhecido. A frase é da década de 30. Não tem almoço grátis. Quem viaja de graça, para cada um, 2 outros estão pagando a mais para pagar a passagem dele, né? Sim. Alguém está pagando a conta, né? Porque se você está grátis, alguém está pagando essa conta. Concordo com o André que foi uma decisão muito difícil. Agora deve vir a manifestação da Câmara. Eu penso que é o seguinte, a gente tem por regra, vamos dizer assim, por culturalmente, que as pessoas a partir dos 60 anos já são aposentadas e, sendo assim, elas têm uma renda diminuída. Mas, infelizmente, não é a realidade do nosso país hoje. Tendo em vista a situação financeira que nós temos, muitas pessoas, para conseguirem ter uma renda decente, a partir dos 60 anos continuam pagando. O que eu acho que a Câmara deve fazer agora é colocar uma regra um pouco mais restrita em relação a esses 60 anos. Por quê? Porque continua muito difícil para muita gente ter um emprego após certa idade. Então, isso é uma dificuldade que existe no nosso país. Existe uma discriminação para pessoas depois dos 50, 60 anos. E essas pessoas necessitam do transporte para fazerem sua vida. Então, que venha uma regra um pouco mais restrita, que pessoas de 70 a 75 anos, que estejam, não sei, na prática eu não sei como poderia ser isso, mas que realmente não estejam na ativa para trabalho, enfim, deve ser o mais restritivo possível, porque esse transporte público gratuito para maiores de 60 anos
vai fazer muita diferença no lar de muita gente. O Estatuto do Idoso fala em 65 anos. Agora, o certo não seria por idade, seria por capacidade de pagamento, né? Quem pode pagar, paga. Quem não pode pagar, não paga, ou se vale de um subsídio. A cena que a gente vai descrever é uma cena super comum. Uma mulher sai com o carro em São Vicente e um cachorro sai atrás latindo. Todo mundo aqui que está acompanhando o programa já viu isso acontecer. Um carro sai, o cachorro sai latindo. Alguém, não se sabe se bem intencionado ou mal intencionado, mas isso precisa ser apurado, filma a cena em vídeo, coloca na internet e diz que a mulher abandonou o cachorro. As consequências para ela são graves, poderiam ter sido muito piores. Ela foi jurada de morte nas redes sociais. Isso aí aconteceu em São Vicente. E aí a gente vê qual é a diferença de se informar pelo jornalismo, está aí a cena, né? E pelas redes sociais. No jornalismo, se isso fosse notícia, o jornalista iria checar com a mulher, pela placa do carro, se ela abandonou o cachorro, que seria ouvir o lado dela, ou apuraria a veracidade dessa informação. Em Guarujá, uma mulher perdeu a vida também, há alguns anos atrás, por causa de uma postagem em rede social, dizendo que ela fazia experimentos de magia negra com sacrifício de crianças. Ela foi linchada e morta na rua, o que poderia ter acontecido com essa mulher também. Ou seja, é muito importante a gente se informar direito quando lê alguma coisa em rede social, né, André? Olha, Paulo, é importante. Eu só queria fazer uma ressalva na fala da pauta anterior, que essas pessoas entre 60 e 65 anos que seriam beneficiadas na cidade de Santos são 26 mil pessoas, tá? E o subsídio que a prefeitura já paga para essas pessoas acima de 65 representa algo em torno de 18% a 22% do custo da passagem aérea dos demais passageiros. Então, quer dizer, é um número alto que a prefeitura tem que fazer o subsídio e teria que praticamente aí aumentar algo em torno de 10% a mais de que a prefeitura já faz esse subsídio. Agora, Paulo, falando sobre a pauta do cachorro, foi interessante até você me falar, porque a gente tem para comentar, porque outro dia eu participei de um programa com você de rádio, onde nós comentamos, na hora que terminou o programa, que o ministro Tarcísio estaria, na sexta-feira, visitando um terminal no porto, na margem esquerda do Porto de Santos, que é do lado do Guarujá, um terminal de contêineres que estaria fazendo uma ampliação. E o ministro utilizou-se do heliponto exatamente no hotel da mesma torre que nós estávamos nesse programa de rádio, eu e você. Só que quando eu desci no andar térreo, tinha um casal filmando e estavam cheios de viaturas da Polícia Federal, da Guarda Portuária Federal, que é a Guarda Federal, né? E junto da Polícia Rodoviária Federal, e eu peguei esse casal filmando, falando exatamente assim, Paulo, olha, estamos aqui na porta do prédio, com várias viaturas da Polícia Federal, deve ser lá no escritório da construtora tal, que é a dona do prédio. Então, quer dizer, as pessoas acabam criando coisas na cabeça dela, como você falou e bem colocou, sem responsabilidade nenhuma, e acabam divulgando nesses grupos de WhatsApp coisas como aconteceu ontem, né? O marido dessa senhora, que é a dona do carro, pegou o ex-vizinho, levou ele à delegacia para que fosse esclarecido junto à Polícia Civil de que o dono do cachorro não deixa o cachorro preso, até porque não tem nem portão em casa. E então ele foi lá buscar o rapaz para fazer um serviço de marcenaria na casa dele e o cachorrinho correu atrás do carro até uma certa distância e depois voltou para casa. E a pessoa que filmou, que parece ser um casal comentando, já fala que abandonou o cachorro, que já é maus tratos e a pessoa recebe ameaça de morte. Então, eu acho que as pessoas têm que começar a ter responsabilidade por aquilo que falam. Porque num caso desse, você bem citou e lembrou bem a caso do Guarujá, porque a pessoa morreu e não era aquilo. E outras pessoas também podem vir a perder a vida por algo que você produziu na internet, você colocou a sua opinião, só que você não checou a fonte, que é o caso exatamente disso que aconteceu. Então, eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de responsabilidade, têm que fazer uma reflexão antes para saber o que é, né? E não sair postando, já falando que está abandonando o cachorro, porque
ocasionou um problema na vida dessa senhora aí, sem tamanho, e outra, a gente não sabe até a extensão das consequências que isso pode ocasionar. Camila. Hoje em dia as pessoas acham que fonte de informação é Facebook, Instagram, sei lá, YouTube, essas redes sociais, e não é, né? A gente precisa sempre verificar a fonte para saber a veracidade da informação. E é engraçado que com o mundo moderno, né, com o celular que filma tudo, esse tipo de coisa, a quantidade de fake news tem aumentado cada vez mais. Antigamente, quando você nasceu, Paulo, há 10 mil anos atrás, não existia esse tipo de filmagem, então era muito mais difícil você propagar uma notícia fake, esse tipo de coisa. E em relação ao cachorrinho, todo mundo que tem um cachorro está cansado de saber que muitas vezes a gente sai de casa, o cachorro chora, late, como se você estivesse matando o cachorro. E não é nada disso, você simplesmente saiu de casa e o bichinho faz um escândalo, ninguém está maltratando animais. Isso acontece às vezes com criança pequena, que você sai de casa, a criança fica fazendo birra, você não está maltratando criança. Então é muito importante você saber a história certa antes de propagá-la. Infelizmente, hoje, por essa questão de likes, de views, de não sei o que mais, as pessoas jogam qualquer coisa na rede para fazer-se famosa. Então, todo mundo quer quanto mais like, melhor, quanto mais não sei o que. Eu acho que no YouTube é views. Então, acaba se criando uma falsa notícia para ficar popular, vamos dizer assim. E todo mundo esquece a veracidade da notícia e as consequências que uma notícia dessa pode dar para a pessoa. André, tudo que cercou a Covid durante todo o tempo provocou controvérsia, né? As medidas de restrição de circulação, que eram absolutamente necessárias para evitar o colapso do sistema de saúde, geraram controvérsia. A vacina gerou menos, mas gerou controvérsia. O tratamento alternativo, que acabou sendo condenado, gerou controvérsia. Até a máscara gerou controvérsia. E agora tem o passaporte da vacina, que também gera controvérsia. No Rio de Janeiro, alguns lugares já eram obrigados a exigir o comprovante de vacinação. Academias de ginástica, estádios de futebol, por exemplo. A partir de agora, outros ambientes, outras instituições vão ser obrigadas a exigir comprovante de vacinação no Rio de Janeiro. O shopping, o restaurante, o bar. Como que você vê essa questão, hein, André? Olha, Paulo, eu vejo a questão completamente normal, não vejo por que criar controvérsia com relação a isso, e expliquei desde o começo a minha necessidade. Toda vez que vou aqui ao lado ao país, aqui ao lado que é o Paraguai, e eu tenho a necessidade de apresentar no aeroporto de Guarulhos a minha carteira de vacinação da febre amarela, sem problema algum. Eu tomo a cada 10 anos a vacina da febre amarela, apresento lá a minha carteira de vacinação, faço meu check-in de embarque, entro no avião e vou embora. Aí, quando começaram a falar sobre a questão do Covid, que deveria ser, apresentaram-se todos uma polêmica. Quer dizer, hoje você tem o aplicativo. Eu fui a um evento quinta-feira da semana passada e era obrigatório a apresentação da vacinação, e a fila que se formou andava muito rápido, porque tinham vários atendentes. Você chegava ali com o seu próprio telefone, apresentava o seu controle da vacinação, já pegava a sua pulseira que autorizava a sua entrada. Então, eu acho que tudo é questão de hábito, mas não vejo problema, Paulo. A questão é segurança, né? Mas a gente encontra, como ontem também estive numa reunião de uma pessoa que falou que não toma vacina, não quer a vacina no corpo e é contra a vacina. Então, quer dizer, eu acho que tem que ser respeitado, mas eu acho que a segurança vem acima disso, né? Eu acho que a gente não pode flexibilizar quando você trata de população em massa, né? O governo tem que tomar a decisão para que o governo tenha o controle da população em massa. Então, há um erro, concordo, e não abro mão da concordância de que o governo faltou fazer algumas ações para ajudar a população. Transporte público é um exemplo, os próprios prédios públicos é um outro grande exemplo, que faltou muito controle. Eu estou me referindo a prédios públicos de Estado e de federação, porque os das prefeituras
têm um controle e continuam com um controle. Mas, assim, eu não vejo problema, eu acho que a população tem que entender que há uma necessidade. Não me canso de falar que há 3 fatores também que mudam a história da humanidade, que é guerra, revolução e pandemia, e esses 3 fatores, infelizmente, mudam a história da humanidade porque há perda de vidas humanas, e nós já perdemos mais de 600 e poucas mil vidas com a Covid. Então, eu acho que a população tem que entender, hoje quase todas as pessoas têm um smartphone, têm um telefone, se não tiver, pode receber o seu comprovante de vacinação impresso em papel, fornecido pela Secretaria, pelo Ministério da Saúde. Então, eu acho que a gente tem que criar esse hábito, Paulo. Infelizmente, essa é uma doença que veio, vai ter outras variantes. Tenho certeza que não vamos parar por aí pela dose de reforço e teremos outras, assim como temos da gripe, que é anualmente, teremos essa do Covid. E eu acho que a gente tem que conviver daqui para frente com isso, e não há outro jeito, a não ser que você faça a opção de se isolar, morar em algum lugar mais isolado, que você fale, não, aqui eu não quero apresentar-me, mas quem tem uma vida economicamente ativa e está aqui, principalmente nós na região da Baixada Santista, próximo à capital do estado, a São Paulo, nós temos que conviver com isso, e não há problema de termos ali a apresentação da carteira quando for solicitado. Não vejo problema algum nisso, não. A única coisa que é um pouquinho difícil é a operacionalização, né? Porque para o dono do bar, para o dono do restaurante, ele exigir o comprovante de vacinação é o correto. Eu acho que as pessoas, por respeito à comunidade, elas devem se vacinar e devem ser obrigadas a mostrar o comprovante de vacinação também, embora não seja uma garantia absoluta. A redução do número de mortes e de contaminações a menos do que 10% atualmente, do que foi no pico, menos de 10% no caso de mortes, um pouquinho mais de 10% no número de contaminações, se deve, evidentemente, à vacinação. Agora, o dono do restaurante, ele vai barrar a pessoa, aí o cliente não volta mais no restaurante. O dono do bar vai barrar o cliente dele por falta de comprovante de vacinação, Camila? Eu estava até conversando com o André antes da gente começar. Eu fui a um casamento há uns 15 dias em que era obrigatório apresentar a carteira de vacinação. Quem não tivesse com a carteira de vacinação, quem não tivesse tomado vacina, né, eles faziam PCR na hora. A logística foi perfeita, não teve fila para nada, enfim, correu tudo bem. Eu fui 2 vezes a um concerto aqui em São Paulo, que a mesma coisa, você apresentava a carteira de vacinação, ou era barrado, nesse você era barrado. E eu não acredito que ninguém tenha ficado ofendido por isso, porque é uma obrigação que nós temos como cidadão tomar a vacina. Se a sua opção não tomar, você tem consequências por isso. Então, não entrar no bar, não entrar no restaurante, não frequentar certos lugares. Da mesma maneira que você teve a opção de não tomar, o dono do bar, o dono do restaurante tem a opção de não te deixar entrar. Eu não acredito que isso vai ser uma coisa ofensiva. Você optou por uma coisa e o dono do bar, o dono do restaurante está optando pela mesma. É uma consequência da sua opção de não tomar vacina. Então, eu não vejo grandes problemas com isso. A logística vai ter que ser encaixada, porque em bares que a gente fica pensando, principalmente bares abertos, como que vai ser essa logística? Principalmente no Rio, que você tem a maioria dos bares na orla de praia. Então, esse início de logística vai precisar ser muito pensado. Mas eu não vejo grandes problemas. Você teve a opção de não tomar, o dono do bar tem a opção, né? No caso, ele tem a imposição legal de não deixar você entrar. Então, a mostra, como o André falou, é tão fácil. Ou você tem ela impressa, ou você tem ela no celular. Até quem tem mais dificuldade de lidar com o celular, falo pelos meus pais, eles tiraram uma cópia da carteira de vacinação deles e plastificaram e estão andando com ela. Então, assim, é questão de opção. Você optou por não tomar, agora o município, o estado, a federação tem a opção de te barrar em alguns lugares. Bom, essa medida foi adotada no Rio de Janeiro. Depois do intervalo, a gente vai comentar, o Brasil tem, a partir de agora, um dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal é terrivelmente evangélico.
Depois do intervalo, a gente volta já já. Voltando com a Opinião 2.0 desta quinta-feira, o André Orsini, empresário, a Camila Amorim, advogada, comentam as notícias, analisam as notícias com você. E agora o André vai comentar o fato de que o Brasil tem, a partir de agora, um ministro terrivelmente evangélico, André. André Mendonça, seu xará, e daqui de Santos, foi aprovado depois da sabatina no Senado e completa o time do Supremo Tribunal Federal. Olha, Paulo, eu como sou terrivelmente católico, entendo o que ele falou, mas acho desnecessário a fala quando você está ali sendo sabatinado para assumir um posto no Supremo, né? Então, assim, eu acho que eu não entendi o que ele quis falar com aquilo, né? Que é extremamente evangélico, mas o que me importa é que ele depois falou que ele vai ser laico, né? E que as decisões vão ser tomadas em cima da Constituição, que é para isso que ele está sendo nomeado, né? Agora, lógico, ele como um pastor evangélico, ele já tem muito mais do que eu, como um católico que frequento missa, que sou ali praticante, de poder sempre fazer o uso da sua palavra e citar a sua religião. Eu acho que foi desnecessário, assim, extremamente ao extremo, né, do comentário, mas eu acho que a sua fala foi mais, para mim, me impressionou mais a sua falta de qualidade na fala do que necessariamente a fala de dizer que é extremamente evangélico. Me pareceu um ministro jovem, né, que agora assume um cargo importante, vitalício, né, mas que falta um pouco de, talvez, experiência na condução das palavras, né? Mas vamos torcer, né? A gente sempre fala o seguinte: independente do que aconteça, a gente quer que o Brasil melhore e encontre o seu caminho. Foi importante, a gente sabe que realmente foi uma questão política, que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não estava pautando, né, o seu... foi aprovado, agora assume, mas esperamos que realmente ele seja um bom ministro e que ele consiga realmente, diante desses tantos julgamentos que a gente tem visto no Supremo, realmente ele ser laico e principalmente que ele consiga ser justo, né? Porque é o que a gente quer, que a nossa Constituição seja cumprida e que as decisões que saiam do Supremo sejam decisões que sejam justas e que a população entenda que aquele ministro representou a si e a população brasileira como um todo. Agora, Camila, você tem um comentário especial para você fazer. A advogada Patrícia Gores, hoje de manhã na Jovem Pan, ela disse que o ministro, em termos de cabelo, ele ficou mais para o lado do Luiz Fux do que para o lado do Alexandre de Moraes. Luiz Fux é cabeludo, o Alexandre de Moraes careca, e o ministro ele se apresentou com mais cabelo do que ele tinha até agora, não foi, Camila? Pois é, Paulo, ele tem as falhas da idade, que vão dizer que quase todos os homens não querem entristecer todos, mas essa falha é meio que inevitável. Mas ele já começa dando uma super bola fora, né? Se ele diz que vai fazer de acordo com a Constituição, tudo, ele já começa dando uma bola fora, porque a Constituição fala que nós somos um país laico, e ele alcançando a posição que está alcançando não tem que ser terrivelmente nada. Ele tem que ficar com a boca dele bem fechada e agir de acordo com a Constituição, que determina que nós somos um país laico. Então, já começou atrapalhado. Eu tenho uma certa restrição, porque eu acho que para você chegar no cargo de ministro do STF, você precisa ter uma boa de uma bagagem jurídica para poder exercer o cargo. Então, uma pessoa tão nova, eu falo até por mim, que tenho 39 anos, eu não acho que nós tenhamos uma bagagem digna de ser um ministro do STF. Então, eu tenho um certo receio do que vai acontecer, das opiniões, né, das posições dele. Espero que eu esteja totalmente errada, mas a sabatina dele não foi lá grandes coisas, eu acho que foi muito no embromation alguns pontos, mas espero que seja só um nervosismo de sabatina, uma coisa assim, e que ele mostre que está lá não porque é extremamente alguma coisa,
mas porque ele tem incapacidade de estar. André, ontem um agente penitenciário fazendo bico como segurança numa empresa no Jardim Rio Branco, em São Vicente, ele foi assassinado por desconhecidos. Um grupo de pessoas passou, deu os tiros nele, fugiu e ele morreu. Tá aí a foto dele, e o nome dele é Eduardo Cundi, que tem 40 anos. Agora, chama a atenção porque domingo, também em São Vicente, na Vila Margarida, um policial militar foi assassinado de maneira parecida. Um desconhecido apareceu, deu um tiro na cabeça dele, a policial que estava do lado dele reagiu e o assassino fugiu. A segunda morte em 4 dias é meio uma estatística estranha, né, André? É fora do normal, né, Paulo? É para se chamar atenção, para que as autoridades fiquem mais alerta, né? E que para que realmente faça o serviço reservado da Polícia Militar aí, hoje já deve trabalhando na apuração se há alguma determinação por parte do crime organizado para poder fazer o enfrentamento de policiais, ou se realmente foi uma triste coincidência, né, que levou à morte desses dois, um agente e um policial militar. É lógico que nós, como população comum, aqueles que, principalmente eu que não ando armado, a gente fica preocupado, e sou frequentador da cidade de São Vicente, ando muito por todos os lugares, área continental de São Vicente, a gente sempre fica mais preocupado, né, em saber que esse tipo de homicídio aí vem ocorrendo durante o dia e ali em locais muito publicamente frequentados, né? Então eu acho que vale aí uma atenção da Corregedoria da Polícia Militar, do comando da Polícia Militar, para que seja feito com o serviço de inteligência esse levantamento aí, saber realmente que se apure quem são os assassinos, né, e possam puni-los, que sejam presos, porque as 24 horas posterior ao crime são importantes na apuração do desfecho do crime. Eu acho importante a polícia agir rápido, né, e a polícia tem demonstrado em alguns casos que quando ela age rápido nas primeiras 48 horas, ela está conseguindo sucesso, e eu acredito que a gente deva ter entre hoje e amanhã, Paulo, a identificação desses assassinos, né, mas é estado de querer redobrar a atenção, de querer aumentar o efetivo. A Polícia Militar já vem há tempo se queixando da falta de efetivo. Eu acho que o governo do estado tem que abrir concurso, porque tem uma defasagem muito grande, não só de policiais militares, mas também de policiais civis, né? 1/3 dos cargos de delegados de polícia estão vagos no estado de São Paulo, agentes penitenciários têm falta de profissionais. Então, quer dizer, toda a polícia, não só a militar como a civil, está com baixa na corporação, e é a hora da gente poder suprir isso, porque se o crime organizado está enfrentando e está querendo matar policiais, o serviço de inteligência tem que combater isso antes que ocorra o fato, né? Para evitar troca de tiros na rua, para evitar perdas de vidas humanas. É lamentável, a gente lamenta a morte dessa pessoa, né? Aqui na nossa região, mas vale o alerta. Acho que as autoridades têm que ficar aí prestando atenção, porque algo deve estar acontecendo para que isso tenha acontecido em 4 dias, aí, a perda de 2 vidas humanas dessa forma. É muito importante esclarecer rapidamente esses crimes, o André tem razão, porque imagina a situação, você é um policial militar, uma policial militar, um policial civil, um agente penitenciário e trabalha em São Vicente. Um foi assassinado covardemente no domingo, outro foi assassinado covardemente na quarta-feira. Com que segurança você vai trabalhar hoje? Não é, Camila? Paulo, nenhuma, né? Eu acho que vale destacar que, teoricamente, os agentes policiais, vou colocar de modo geral, não deveriam precisar fazer bico, mas eles acabam fazendo bico como segurança por conta do nosso sistema policial, de um modo geral. Eles são pouco reconhecidos, baixos salários, e acabam tendo que fazer esses bicos para poder sobreviver, porque eles são essenciais para a sociedade, mas não são reconhecidos para isso. E como o André falou, além de tudo, existe uma defasagem policial muito grande em todas as esferas. E agora é constatado, né? Sempre foi constatado que qualquer crime nas primeiras 24 horas são essenciais para você colher provas, para você verificar o ocorrido no crime em si, para poder ter um desfecho como esperamos.
Então, assim, e além de tudo, agora você fica assim, será que mais 4 dias vão matar mais um? Será que mais 4 dias vão matar mais um? Esses policiais, além de tudo, eles precisam de segurança, porque eles estão ali fazendo um serviço muito difícil, que existe sim vingança em relação a eles, porque prendeu pessoa de facção, prendeu não sei o quê, durante a prisão do outro, foi ele o agente penitenciário. Então, assim, a gente tem que mudar o sistema que está muito errado para dar segurança aos policiais e para aumentar a quantidade de policiais que nós temos hoje no Brasil. Não é só na Baixada, não é só na capital, não é só no estado de São Paulo, é em relação ao país. Depois do intervalo, os números do IBGE, divulgados hoje, relativos ao PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, no terceiro trimestre, julho, agosto, setembro. Depois do intervalo. Voltando para o último bloco do Opinião 2.0 desta quinta-feira, em que a Camila Amorim, advogado, André Orsini, empresário, estão analisando as notícias junto com você, telespectadora, junto com você, telespectador. André, saíram os números do PIB relativos ao terceiro trimestre, né? A indústria se manteve estabilizada, o agronegócio teve uma queda significativa de 8%, e o comércio, a indústria, representado pelo comércio e os serviços, aumentaram 1,1%. Exatamente, Paulo. O que mais me preocupa é essa queda de 8% da agropecuária, né? A gente sabe que hoje o que tem equilibrado a balança comercial brasileira é o agronegócio. E essa queda de 8% a gente até sabe em razão do quê? Foi da falta de insumos e da alta do preço do dólar, o que faz com que a importação desses insumos fiquem mais caras para a produção da agricultura brasileira, né? Então, mas já era um pouco de se esperar, porque a gente tem visto aí a inflação alta nos últimos tempos. Eu tenho falado que o Brasil só vai melhorar a partir de março do ano que vem, independente da eleição, porque historicamente sempre que há um ano eleitoral, 6 meses antes do pleito eleitoral, há uma retração econômica, mas a economia brasileira tem se distanciado um pouco da política, e isso vai fazer com que o Brasil, a partir do começo de abril do ano que vem, volte a ter um crescimento econômico, porque hoje as pessoas estão com um salário defasado, a inflação alta, uma alta da inflação de alimentos acima, bem acima, aliás, da média da inflação geral, mas a economia, a partir de março do ano que vem, deve ter essa retomada. Temos que prestar atenção no fechamento do último trimestre desse ano. O negócio vai se recuperar, a indústria realmente também, por falta de insumos, se manteve estável, né? E o PIB de serviços, que é aquele que tem mantido um pouco do equilíbrio da recontratação da mão de obra que foi desempregada durante a pandemia, que deu um crescimento de 1,1%, até porque muitas empresas brasileiras e muitos prestadores de serviço aqui dentro do Brasil têm prestado serviço através de home office, através do modelo virtual que a gente começou mais frequentemente a usar após a pandemia, sendo contratado por empresas estrangeiras, até porque os nossos serviços prestados hoje aqui, perante o valor do dólar, ficaram barato para serem contratados por empresas estrangeiras. Então, temos que aguardar com uma certa atenção o fechamento do trimestre, que deve ocorrer agora no final do mês de dezembro, para a gente se preparar para 2022. Não será um ano fácil, mas teremos aí um começo de crescimento econômico a partir de abril do ano que vem. Agora, André, o terceiro trimestre apresentou um recuo de 0,1% no Produto Interno Bruto em relação ao segundo trimestre. A segunda queda consecutiva, embora mínima queda, caracteriza a recessão técnica? Não, 0,1 não caracteriza, Paulo, até porque é quase que instável dentro dos mesmos números, né? Então ele não vai caracterizar. É logicamente que para os investidores internacionais mostra que o país não está conseguindo se recuperar economicamente na crise pós-Covid, né? Então isso gera uma certa insegurança e principalmente, né? Ficam aquelas agências que acabam levando o Brasil a conseguir juros e taxas mais barato fora de investimentos internacionais,
acabam aí, que é o famoso rente, né, que a gente quando vai aplicar, fazer um empréstimo internacional ou tentar vender algum projeto fora do Brasil, a gente precisa passar por essas certificadoras, que são empresas internacionais que fazem uma avaliação da economia, da sua empresa, do seu projeto e tal, e ela te dá um ranking para isso. Isso faz com que essas certificadoras acabem ficando um pouco mais alertas com relação à não recuperação da economia. Mas também não é só a economia brasileira, isso é que tem mostrado nos últimos tempos. Há uma retração econômica no mundo, inclusive na China, né? Então, o que nos conforta, o que nos deixa um pouco mais tranquilos é com relação a isso, mas o que nos preocupa mais nós não podemos mais permitir que o dólar suba mais do que ele já está, porque vai ficar inviável um salário mínimo no valor que está, o brasileiro conseguir se sustentar, botar comida na mesa, pagar aluguel, comprar o gás, e muito menos ainda, que a gente já sabe que hoje nem sobra dinheiro mais para gasolina. Essa situação de patinar na economia, a gente nunca viu tanta gente no Brasil em situação de rua, mexendo em lixo para buscar o sustento, algumas cenas dramáticas, como as pessoas buscando ossos para se alimentar. A situação é realmente muito crítica e a gente precisa reagir rapidamente a isso, não é, Camila? Sim, nós precisamos ter uma reação rápida, porque literalmente as pessoas estão passando fome, né? Eu, aqui em São Paulo, eu moro perto do Minhocão, não sei se as pessoas conhecem, é um viaduto muito grande, e você vê hoje que virou moradia embaixo. Então, aquelas tendas de camping são uma atrás da outra embaixo do viaduto. Ou seja, uma coisa que não existia até recentemente, agora existe. E você vê muito na porta do supermercado as pessoas implorando para você comprar alguma coisa para elas, porque elas realmente não têm o que comer. Então, a gente precisa de uma reação muito rápida. Eu gostaria de ter esperança, eu não vou contrariar o André, nosso mestre em economia e política, mas eu gostaria de ter uma esperança que viesse uma retomada, que viesse uma resposta rápida antes de abril. Espero que seja antes de abril, que é a previsão do André. Agora, a gente vive algumas situações controversas, como a gente relatou no início do programa, apresentou no início do programa em relação à Covid, restrição de circulação, uns são a favor, outros contra, vacina, tem gente contra, tem gente a favor, tratamento, passaporte de vacina. Essa polêmica está traduzida na Baixada Santista com 2 anúncios de ontem. Praia Grande anunciou queima de fogos no Réveillon, confirmou, né, porque já tinha anunciado. Em Santos, um vereador, Benedito Furtado, do PSB, pediu à prefeitura em requerimento o cancelamento do carnaval. Então, otimismo em Praia Grande, euforia, pessimismo, pelo menos de um vereador em Santos, André. Paulo, eu só queria fazer um adendo antes de comentar essa pauta. Essa semana nós completamos 40 anos de enfrentamento do HIV, né, da AIDS, aí, e me recordo quando o garoto, com 13 anos de idade na sala de aula, a primeira vez que um professor chamou a atenção aos alunos sobre essa doença sexualmente transmissível, que era a AIDS, que nos deixou na época ali, no começo da minha adolescência ali, um tanto quanto preocupado, porque era muito desconhecido e o que ocasionava era a morte, não tinha tratamento, não tínhamos como. E hoje, passados 40 anos, ainda não temos a vacina para isso, né, Paulo? E isso inclusive, hoje passível de ação criminal daquele que tem o vírus no seu corpo, faz uma relação sexual com algum parceiro sem preservativo e muito menos sem avisá-lo que ele detém o vírus em seu corpo. Então, isso acho que vale um pouco de reflexão, de nós analisarmos que a questão do Covid é uma questão que talvez tenhamos que conviver pelos próximos 40 anos, como temos convivido com o HIV, e que, de repente, da mesma forma que ainda hoje o governo distribui preservativos e faz uma campanha publicitária, principalmente em épocas como a gente vem agora do verão, final de ano e carnaval, para que as pessoas usem preservativo na relação sexual, para que não tenhamos a transmissão do vírus. E a mesma coisa a campanha do uso da máscara, do distanciamento, dos cuidados que a gente tem, da vacinação,
né? E que a gente tem que refletir sobre isso, Paulo, porque muitas pessoas estão querendo cobrar uma resposta rápida para a ciência, que talvez a gente tenha que demandar um pouco mais tempo do que nós conseguimos. Lógico que a medicina avançou bastante, a tecnologia ajudou muito a gente desenvolver essa vacina, mas temos que ser cautelosos e pacientes com isso. Então, eu só queria fazer esse alerta porque essa semana completamos 40 anos de convivência com HIV. Com relação ao carnaval, Paulo, eu me recordo que, e ao final de ano, que conversei com a prefeita de Praia Grande, Raquel, sobre isso, a questão de 2 meses atrás, ou 3 meses, e ela me comentava que a pressão da população era muito grande, ainda não tínhamos essa nova variante, né? Inclusive, ela chegou a fazer uma pesquisa pública das pessoas, da população em geral, se eles queriam ou não o final de ano, queima de fogos, e deu mais de 70% de pessoas favoráveis a ter a comemoração na praia com queima de fogos, né? Foi optado por uma queima de fogos sem barulho, né? Aquela somente que você vê as cores, aquela exibição visual, né? Mas, assim, hoje nós temos que talvez reavaliar. Dá tempo, ainda essa nova variante está sendo estudada, a sua consequência letal, né? Porque temos diariamente número em alguns países, da população sendo dobrada de número de pessoas infectadas, mas eu acho que temos que ver com cautela. Hoje, o governo do estado já reviu, diante da comissão de análise do Covid, de que não será mais liberado, né, não mais uso da máscara em locais públicos a partir do dia 11 de dezembro, vai continuar mantendo a obrigatoriedade de usar a máscara, de usarmos, continuar usando a máscara. Então, eu acho que a gente tem que ir conforme as coisas vão acontecendo. Já avançamos bastante, Paulo, já vivemos muito pior. Hoje, graças a Deus, estamos aí com muita segurança, muita flexibilidade. Nós aqui, 3, fazendo o programa virtualmente, cada um no seu ambiente aqui, com toda a segurança. Eu acho que a população tem que entender isso. Se caso necessário for recuar e não ter queima de fogos e carnaval, eu acho que a população tem que entender, e entender principalmente que vida vale mais do que um carnaval no final de ano, até porque nos próximos anos poderemos, com mais tranquilidade, voltar a ter essas comemorações. Camila, queima de fogos de um lado, cancelamento de carnaval pedido por vereador em outro, Santos e Praia Grande. Eu só vou começar fazendo um comentário que o André fez em relação à AIDS. Hoje é crime, né? Você ter a AIDS e transmitir sem avisar o parceiro. Então, nessa mesma seara, nós teríamos que criminalizar quem não tomou a vacina, porque está correndo risco de passar o vírus. Então, eu acho que ainda é uma coisa para ser muito estudada. Eu seria a favor dessa criminalização, sim. Em relação ao carnaval e ano novo, eu acho que querer todo mundo quer. Quem não quis festa junina, quem não quis um monte de festa que nós tínhamos esses últimos tempos e não tivemos. Então, acho que assim, por mais que a população queira Réveillon, Carnaval, ainda não é o momento. O que se sabe desse Omicron, acho que é assim que fala, essa nova variante do Covid, é que a transmissão dela é muito maior do que a Covid em si e do que a Delta, eu acho que foi a outra variante que já foi identificada. As outras transmitiam 1 para 1. Essa Omicron está transmitindo 1 para 2. Então, a gente ainda não sabe a mortalidade, mas a gente sabe que ela existe e está sendo 1 para 2. E o que é interessante, que uma das pessoas que chegou ao aeroporto de Guarulhos contaminada, disse que não havia tomado a vacina. Então, mais uma vez, comprova que a vacina ajuda sim, porque veio de um país africano, não vou me lembrar o nome agora, e falou, eu não tomei a vacina, e veio com essa nova variante. Então, mais uma vez, a questão da vacina, e se nós tivéssemos a garantia de que todos que estão participando ali do carnaval tivessem vacinado e respeitassem a questão da máscara, seria mais seguro, mas a gente não tem essas garantias, principalmente porque num carnaval, num ano novo, a pessoa vai beber alguma coisa, tira a máscara e as gotículas de saliva saem. Então, assim, eu não acho que seja seguro. Já não tiver, sabe, já esperamos um pouco, vamos esperar mais um pouco, ter certeza. Vinha uma onda de mais 600 mil mortes, não é o que a gente quer, não é uma coisa a comemorar-se. Vamos deixar para comemorar Carnaval e Ano Novo quando tudo estiver seguro.
Por falar em comemorar, será que a torcida do Galo vai comemorar o título hoje, 50 anos depois? O Atlético Mineiro foi campeão brasileiro, foi o primeiro campeão do Campeonato Brasileiro. Antes era a Copa Brasil, outros campeonatos que representavam o Campeonato Brasileiro. Em 1971, está aí a foto, ó, com, acho que até o Dario Maravilha, que está ali, né, em 71. E 50 anos depois, o Galo é praticamente o campeão brasileiro. Faltam 3 jogos, ele precisa de uma vitória, ou então que o Flamengo não ganhe os 3 jogos restantes para ser campeão. E pode ser hoje, às 6 da tarde, contra o Bahia, em Salvador. Para terminar, André, eu tenho a impressão, quando a gente vai no sepultamento e vê os funcionários da funerária ou do cemitério colocarem o último tijolo para fechar e a gente vira e vai embora, eu tenho a impressão que o último tijolo na Lava Jato foi colocado ontem pelo Superior Tribunal de Justiça, quando anulou a condenação do Antônio Palocci, mais 13 réus pela Lava Jato, dizendo que o foro não é adequado e tem que começar tudo de novo na Justiça Eleitoral. É uma notícia muito triste, porque a Lava Jato ela é um marco na luta contra a corrupção no país, ela foi sepultada nesses 2 últimos anos. Ontem eu tenho a impressão que foi a última pedra colocada na sepultura da Lava Jato, André. Então, Paulo, você citou bem, né? A Lava Jato é um marco e agora essas decisões do STJ vão se transformar num marco de como você destruir uma investigação, um serviço feito pela Polícia Federal, pelos procuradores federais, muito bem executado durante anos para poder acabar ou tentar diminuir com essa corrupção no Brasil, né? Como você falou, a gente, como população brasileira, fica indignada, fica entristecida de ver notícias como essa, porque a gente sabe que teria que se começar um novo processo e praticamente até começar o processo, até fazer as instruções, até que o processo comece efetivamente a ganhar corpo, já prescreve todas as provas e todas as condenações. Então, praticamente ontem foi decidido que todos esses réus serão absolvidos, estão absolvidos, né? E de que continuam com vida normal. E aí vem aquela velha frase, né, Paulo, que a gente escuta há muitos anos, que no Brasil vale a pena roubar, e a gente não quer deixar isso, né? Eu vivo uma história no Brasil, aí meus quase 53 anos de idade, aí, de que quando criança escutava isso, e hoje, depois de meio século, a gente continua escutando de que no Brasil ainda roubar vale a pena. Então, é muito triste essa decisão, realmente, da forma com que a gente sempre acredita, a gente tem aquele fundo de esperança de que a gente conseguiria realmente manter a condenação, mas diante do que aconteceu ontem, a gente sabe que realmente o Brasil, para mudar, precisa muito mais do que tem sido feito nos últimos anos, precisa mudar principalmente o sistema de indicação para os ministros, tanto no STJ como no STF, porque a gente sabe que acaba sempre tendo uma interferência política na hora das decisões e que a gente acaba desapontando. Foi aquela minha fala quando falei sobre o André Mendonça. O importante é que ele deixe a população com a sensação de que se fez cumprir a lei, de que se cumpriu a Constituição, que o Brasil é um Estado laico, que a religião não interfere, mas que a justiça foi feita. É isso que nós brasileiros esperamos, é isso que nós brasileiros não temos visto, pelo menos nos meus 53 anos de idade, isso acontecer. É realmente lamentável e é muito triste da gente comentar esse tipo de notícia aqui, principalmente quando a gente tem jovens como o meu filho, que agora acabou de concluir o curso de Direito, fez a entrega do TCC agora essa semana, e a gente fala que a gente precisa trabalhar para mudar esse país. E, infelizmente, a gente, 2 dias depois da entrega do certificado dele, do trabalho de conclusão de curso, vem uma notícia como essa do STJ. Uma notícia muito triste, inclusive, porque as decisões da Lava Jato, elas foram confirmadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, e muitas delas confirmadas pelo próprio Superior Tribunal de Justiça depois. Tantos anos depois, com gente que cumpriu sentença de prisão, condenação por prisão, dizer que o foro não era adequado, como aconteceu também com o ex-presidente Lula, é muito desanimador, é muito triste para o país essa notícia, Camila.
Paulo, era para ser um marco histórico positivo e acabou que virou um marco histórico negativo para a nossa história. Infelizmente, a gente só constata cada vez mais a interferência da política no judiciário, coisa que não deveria haver. É triste, juridicamente, alguns pontos a gente acaba entendendo, mas, de forma geral, é um trabalho de muitos anos, um trabalho que, sim, foi bem feito, foi bem investigado. Teve o que agora vai acontecer, vão ser pedidos de chuva de indenização do Estado, das pessoas envolvidas para o Estado, o que vai ser mais errado ainda, né? O condenado, o que a gente sabe que é corrupto, o que a gente sabe que roubou, agora vai pedir dinheiro do Estado, dizendo que tudo foi errado e que ele deve ser indenizado pelo tempo que ele ficou preso ou por um erro da justiça. Então, assim, é um sentimento de que nós, advogados, somos cada vez mais impotentes, né? Porque você vê o filho do André, que vai começar uma carreira agora, que a gente vem da faculdade com aquela ânsia de mudar o mundo, e a gente percebe que não é assim, né? Que a gente tem, infelizmente, o judiciário joga com a política, ou melhor, a política joga com o judiciário de acordo com as suas vontades. Para terminar, a opinião desta quinta-feira, com um astral um pouquinho menos negativo, as notícias realmente foram tristes hoje, vamos lembrar que dia 2 de dezembro é o Dia Nacional do Samba e que o compositor Caetano Veloso, um dos grandes nomes da música popular brasileira nos últimos anos, ele com 79 anos voltou, um exemplo para o país, né? Voltou de uma excursão internacional pela Europa, nesse mês de novembro, lançou um álbum novo e nesse álbum, significativamente para o Dia Nacional do Samba, tem um samba, um sambinha mesmo, bem batido, com o nome Sem Samba Não Dá. Então, vamos terminar lembrando que é o Dia Nacional do Samba, agradecendo a participação do André e da Camila, o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2, ou então na reapresentação à meia-noite, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.